Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lucia Oliveira mais uma vez dando continuidade aos vídeos que eu começo e paro aqui no YouTube, mas vou continuar. Eu comecei falando sobre os chakras e ainda não terminei. Eu já falei sobre o chakra básico, sobre o chakra umbilical, sobre o chakra do plexo solar, o chakra do coração e hoje eu vou falar sobre o chakra laríngeo. Depois vai faltar o chakra do terceiro olho e depois vai faltar o ágina, que é o nosso chakra da coroa. Tá? Então depois são os três últimos para eu mudar de assunto. Então eu vou falar hoje sobre o chakra laríngeo. O chakra da laríngeo, ele está então direcionado à nossa garganta, ao nosso pescoço, ombros aqui em geral. O chakra laríngeo tem muito a ver com a maneira como eu me expresso para o mundo, como eu lido com as coisas que vêm do mundo, tanto as coisas que eu preciso também às vezes fazer, quanto as coisas que eu recebo, tá? É ligado à minha comunicação. E quanto melhor eu estiver em equilíbrio, essa aceitação ou não do que eu tenho que fazer, de como as coisas vêm para mim, ela é melhor, eu lido melhor, às vezes eu sofro, assim, a gente sofre menos com algumas coisas, se mantém um pouco mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, tá? Eu sempre faço algumas anotações para que eu não esqueça o que necessariamente eu tenho que falar, tá? Então, chakra do laríngeo ligado à nossa comunicação. O mantra dele é o mantra Ham, que é H-A-M, para a gente pronunciar e equilibrar também pelo som. O elemento dele é o elemento éter, que é a combinação de todos os outros elementos juntos. Então, é o que eu falo assim, então terra, água, fogo e terra, água, fogo e o ar, né? Então, assim, são todos esses elementos juntos, eles dão éter. Então, eu já falo assim, já começa aí o quanto importante é o chakra da garganta. A nossa criatividade, as coisas que a gente quer, o nosso criar as coisas para a vida, vem disso daqui, vem da garganta. E nós temos essa força justamente, os motivos é pelo alinhamento desses quatro elementos, tá? Rege o nosso sentir, a nossa vontade, força de agir. A nossa inspiração, criatividade. Gente, durante muito tempo eu falei que eu não era criativa, eu não me sentia criativa. E esse processo, o que é essa criatividade? Até o nosso fazer dinheiro mesmo, o nosso fazer projetos, o nosso estar em casa, os barulhos, não tem como tirar. Eu falo assim, então o quanto é a minha capacidade de criar, de fazer, de realizar as coisas tanto no meu trabalho, tanto com as coisas que eu quero no relacionamento, como as coisas que eu quero pra vida. Então, assim, vem muito disso, da nossa criatividade, e isso se expressa muito através desse equilíbrio da garganta. O quanto eu coloco o que tá aqui dentro pra fora, né? E aí uma outra coisa, ligada assim, se a gente conseguisse realmente ficar naquele estágio da nossa missão, trabalhar com o que a gente tem como missão de vida. Nossa, já pensou que show? Aquele sentimento que eu falo assim, de você sair de casa assim, ai, que saco, mais uma vez tem que trabalhar. E trabalhar por amor, por fazer alguma coisa que realmente te motiva aí, sabe? Aquilo de que falam de você trabalhar, que você vai uma coisa que você faria até de graça. Qualquer coisa, aliás, que a gente possa fazer, a gente pode fazer de graça. Eu estou aqui usando a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o meu tempo, para fazer o vídeo e transmitir algum conhecimento que, por mais que tenha muitos na internet, mas cada um tem a jornada, é a minha jornada de querer passar isso. Tem assim como eu, tem vários outros. Mas isso eu tô aqui na internet, mas às vezes é um ouvir, é uma conversa, é uma escuta, é, um tipo de doação, fazer uma visita no asilo, fazer uma visita em lar de criança. Tudo isso assim é uma doação. O seu próprio trabalho, seja ele que fosse, seja cabeleireira, se você é advogado, se você é dentista, quantas pessoas fazem trabalhos, tira às vezes um dia no mês para poder fazer atendimento voluntário para a sociedade ou tá ligado a alguma instituição que algum dia faz algum evento. Enfim, assim, a gente não quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, a gente procura e faz, tá? Estamos em tempo de pandemia, a gente ficou muito mais recluso agora, esse todo esse distanciamento social, né? Mas sempre que for possível, a gente pode estar fazendo alguma coisa pelo próximo. E esse é o nosso servir. É muito ligado com isso também. Como eu uso o que seria essa minha missão para servir. Gente, eu sempre detestei essa coisa, assim, tem aquela frase, né? Se você não serve para servir, você não serve para viver. Eu sempre detestei isso, porque ficava para mim sempre numa ideia de servir, daquela coisa de servil, mas a coisa mais escravocrata, assim, tipo de obrigação. E não de sutileza, de amor, realmente, de doação, como é isso mesmo, né? A missão. Como que eu encontro a minha missão? Tem muito a ver, eu fiquei durante muito tempo
atrás disso. Então eu fiz mapa numerológico, mapa astrológico. E tudo isso ajuda, é muito válido pra gente entender quem a gente quer mesmo. Mas aí você começa a perceber o que você gosta de fato de fazer, que é esse sentimento que te gera prazer nas coisas. E não interessa, às vezes pode ser um pedreiro para quando você construir casa, pode ser um pintor, pode ser realmente ser um médico, você pode ser um professor, você não tem, pode ser um jardineiro, pode ser o dono de de floricultura. É assim, é aquilo que te faz prazer. Onde que você se sente vivo realizando aquilo? Então não tem. Pode ser uma dona de casa que faz pães caseiros para vender. Entende que tá entre o que te dá satisfação de fazer, não interessa em que categoria ou o quanto isso te traz de dinheiro, mesmo porque sucesso, realização, o financeiro cada um tem diferente. E hoje eu vejo assim que muitas coisas, quando a gente vai aprendendo outras coisas, a gente consegue também escalando isso, né? E que é a verdadeira maneira da gente ganhar mais dinheiro, quando a gente consegue fazer escala, né? Mas independente do que você gosta de fazer, é onde está o seu amor. Então, isso eu acho que tem muito alinhado com a nossa missão. Realmente, o que você gosta de fazer. E aí, uma das coisas do chakra da garganta está alinhado a isso. O que eu realmente quero fazer? Como que eu entro na minha missão? O que eu preciso fazer para cumprir essa missão? Porque aí são os passos entre a criatividade, entre a ação, de você, da gente fazer alguma coisa, realmente se colocar em movimento em direção a algo que você quer fazer. Seja, e tem que pagar o preço, aí tem que pagar o preço, gente. Seja, é tempo de estudo, sentar a bunda na cadeira, bater porta, oferecer. Então, assim, é o exercício, às vezes, de muitos nãos, pra gente poder também fazer o que quer. Mas às vezes às vezes não, tenho certeza que é muito mais gratificante do que só trocar o nosso tempo por salário no final do mês, por uma coisa que sim, ajuda pra caramba a nossa vida, a gente vive desse dinheiro, então sempre o principal exercício é a gratidão por onde a gente tá, por tudo da onde a gente veio, pra chegar onde a gente tá, mas sim, não desistir desse sonho, de onde a gente quer ir, de onde a gente quer estar. Onde que é esse objetivo? Onde que é isso? Onde que é essa missão? Onde é essa satisfação? Então isso tem muito a ver com a força dessa garganta, esse ir pra vida, como que eu vou pra vida, como que eu encaro os meus projetos, como que eu lido com isso. É muito o meu lado humano. Então a gente vai subindo aqui todas as nossas necessidades básicas, do coração pra cima a gente começa já a entrar mais nessa elevação. Tem mais do que só ganhar dinheiro, tem mais do que só trabalhar aqui. Então começa a ter outras coisas. A gente também precisa de realização na vida e começa aqui, com essa junção que eu falo agora, assim, a gente vem muito do material, agora para essa parte espiritual. O que é uma missão de vida? Como eu posso usar esses... eu ia falar dons, mas eu não acho dons naquele sentido de esse nasceu para ser isso, esse nasceu para ser isso, mas nós temos habilidades. Onde que eu vou usar as habilidades para trabalhar esse meu servir pro todo, pro universo, para Deus, a palavra que você se sentir melhor aí tá dizendo. Como que eu vou usar isso para poder retribuir? E às vezes, gente, nem necessariamente você tem que estar alinhado com a sua missão para fazer alguma coisa, aquilo tudo que eu já falei, né? Às vezes é só escuta e estar num lugar, às vezes uma doação que você faz para uma pessoa na rua, um salgado que você compra para uma pessoa, uma cesta básica que você leva para alguém. Tudo isso você também está colocando já o seu servir, seu trabalho material, ainda que não esteja aliado com a sua missão, propósito de vida, mas esse fazer pelo próximo. Né? A gente sempre pode fazer algo pelo próximo, por menor que seja essa ação, tá? Equilíbrio, tá? Ter mais tranquilidade. Uma das coisas que eu marquei aqui que pode ajudar a gente. Tudo que a gente fala é uma declaração para o universo. Então a gente falando positivo ou negativo, a gente está decretando coisas para nossa vida e para os outros também. Mas sempre vai voltar para a gente, porque tudo que vai, volta. Então tudo que eu emano, seja positivo ou negativo, vai voltar para mim. Então uma das coisas principais, você está participando de grupos onde você está com essas questões alinhadas para que realmente possa falar coisas que sejam benéficas, sem palavrões, sem xingamentos, com emoções mais maduras. Vou tomar uma água. É água com mel, um dia eu ensino pra vocês. Então, assim, cuidado com conversas maldosas, fofocas, amaldiçoar os outros, o julgamento, assim, gente, eu falo que às vezes a gente já tem a gente não, né, vou falar assim, às vezes é uma coisa até do humano, a gente olhar e já apontar e falar o que pensa. Então eu falo assim, é muito difícil sair disso, do não julgar. E às vezes a gente
julga o outro baseado com as nossas verdades, com as nossas crenças e às vezes nisso a gente faz muito julgamento do outro, porque a gente não sabe realmente o que levou a outra pessoa a chegar nesse ponto. Hoje, estudando, já tendo passado por alguns conhecimentos, eu percebo quanto eu sou falha, vou falar por mim. Porque a gente, já, por fazer isso, por já apontar o dedo, por muitas vezes já... E às vezes coisas que eu já fiz, quantas coisas que eu já errei, e hoje, pela cabeça que eu tenho hoje, nossa, eu falo assim, gente, já fui imatura em muitas coisas, não sou perfeita, erro sim, fico nervosa sim, me irrito sim, às vezes mando pra PQP quando eu acho que tem que mandar também. Só que é aquilo assim, é mais rápido de eu voltar pra cá pra me centrar. É isso que eu falo assim, e evito ao máximo, tá, gente? Eu falo assim, esse do PQP é mais nesse sentido, mais mental hoje, de ligar o foda-se pro que os outros estão falando e ficar mais no que eu acho que é certo pra mim. E assim, isso você paga um preço de qualquer jeito. Você falando ou você fazendo as coisas que você quer fazer também, você de qualquer maneira a conta chega. E você tem que fazer. Então, eu evito ao máximo entrar em confusão, assistir filmes que falam sobre coisas negativas, estar em rodinhas que falam essas de maldosas, pessoas que falam palavrões excessivamente, assim, com maldade mesmo, porque às vezes a gente fala, às vezes até um palavrão de uma forma mais leve, né? Assim, se é que é possível, mas não coloca aquela energia de raiva, de negatividade, às vezes acaba falando algumas coisas mesmo, mas ainda que seja um palavrão, não tem uma energia totalmente negativa, tá? Então, assim, uma das primeiras coisas é a fala e pensar, né? É aquilo, né? Isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? Eu já passei várias fake news pra frente que eu nem olhei se as fontes eram corretas, e passei porque aquilo tinha, como dizia, com a minha verdade para aquele momento, e eu não fui checar a fonte e só enviei. E depois recebi, isso é fake, né? Fake news. Então, assim, tomar muito cuidado com essas coisas. A gente faz, às vezes, muitas coisas no automático. Eu sei que muitas vezes sem maldade, mas às vezes, essa nossa inocência tem um preço que também volta pra gente. Às vezes de sair, tipo, como a pessoa nem olha as coisas e já sai enviando. Às vezes magoa outra pessoa também, o que a gente acabou de colocar. Então, ter essa empatia pelo outro também. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, acho que eu já comentei um pouquinho. Enfrentar, desenvolver essa habilidade de falar, soltar a voz, soltar a criatividade, seja em que grupo for. Gente, participando de salas, eu vejo quantas pessoas tem pequenos, às vezes não é coisa grande não, pequenos traumas. Às vezes de criança a professora mandou ler uma parte e a criança gaguejou porque estava nervosa, os amiguinhos riram, a pessoa cresce com aquele trauma e não consegue falar em público. Quantas coisas, às vezes não são coisas grandes, são pequenas memórias que ficaram armazenadas no nosso subconsciente, que reproduz na nossa vida adulta, que interfere, que a gente às vezes não consegue fazer coisa. Então, às vezes é na família, às vezes é uma declaração de amor que você não faz, porque aquele medo sempre do que e o que o outro vai fazer, o outro vai fazer. Quantas coisas a gente deixa às vezes de perguntar porque tem dúvida, coisas de falar, às vezes o comentário, e isso em qualquer, às vezes roda, às vezes é roda de escola, é roda de centros, igrejas, culto, às vezes roda de amigo mesmo, roda de família que a gente tá, e às vezes a gente tem medo de se expor, de falar com medo do que o outro vai julgar a gente. Então, assim, um exercício é isso. Comece a falar um pouco mais. Às vezes precisa treinar no espelho, vai lá e fala coisas positivas sobre você, que você é o máximo, que você consegue, só que treina, né? Às vezes é uma apresentação, não chega também de... É isso que eu falo, né? Às vezes paga o preço, o se preparar para. Eu não chego aqui, embora eu tenha um conteúdo, coloco no papel para me ler, mas eu falo assim, eu me considero que eu sou uma pessoa que já tem bagagem, já traz conteúdo para poder falar alguma coisa. Então, assim, não é só da boca para fora, só preencher linguiça. Então, assim, então, se prepare para você, tenha o seu apoio, numa boa, sem problema nenhum, tenha os seus apoios, mas se prepare para ir falar, para que você tenha mais segurança no domínio sobre o que você vai estar falando também. Então, assim, mais treina no espelho, treina coisas positivas sobre você mesmo, mas comece a colocar para fora e sentindo que você está num ambiente seguro, que você realmente pode falar, e que também, se o outro te acusar, às vezes a gente tem muito mais a ver com o outro, não é com a gente. Às vezes a pessoa, para ela se sentir maior, grande, ela
ela ainda também não evoluiu. Às vezes ela diminui a gente para se sentir melhor. Então, às vezes esse julgamento, essa crítica dessa pessoa não tem nada a ver com a gente, não tem, diz mais sobre ela. Então não desista. E se você vê que tem coisas que são mais graves de se fazer, que você precisa, procura um profissional, um terapeuta. Tem cursos de oratórias maravilhosos hoje para que a gente possa estar treinando isso, tonalidade de voz, postura diante das câmeras, para que a gente possa estar se sentindo mais seguro e autoconfiante. Então, assim, não desista do que se tem vontade de fazer por conta dos outros, tá? Terceiro, coisa que eu coloquei aqui. Às vezes fazer exercício, soltar aqui, porque uma das coisas que a gente tem quando a gente vai estar muito nervosa, o que faz pra gente? Fala aquela sensação, travei. Fica duro, né? Então relaxa o corpo, movimentos de um lado para o outro, pescoço, relaxa o pescoço. Até porque uma das coisas que eu nem vou entrar muito aqui, mas a gente tá aqui no chakra da garganta, né? Então toda essa parte aqui é muito importante. A nossa nuca, então assim, aí tem os registros acásticos, tem o cordão de prata que fala, né, que tem a ver com a parte do nosso desdobramento. Tem chips, implantes que às vezes falam assim que essas coisas negativas são implantadas na nossa nuca. Então, o se manter conectado, a meditação, uma oração, às vezes quando você às vezes está, isso não é só muscular, relaxa assim, mas às vezes também, gente, faz uma oraçãozinha, dá uma aliviada, esse se mexer, se colocar em ação em tudo. Gente, particularmente isso pra minha vida, tem, com os outros ensinamentos para esse momento agora, tem feito bastante diferença para aplicar. Então, assim, se colocar em movimento, um passinho de cada vez, mas vai, se coloque em movimento, faça o que você tem vontade de fazer, e sim, tenha esse pensamento, não sei se você que também gosta de espiritualidade ou não, mas sozinho, a gente nunca tá sozinho, então chama os seres que você acredita, chama Deus, chama os anjos da guarda. Quando você sentir essa parte ficando um pouco mais bloqueada, travada, a gente não sabe, vai desde a ancestralidade lá, o que as nossas... Eu faço muito curso sobre sagrado, lá, esse lado feminino, né? Porque a nossa ancestralidade, nós mulheres deixamos de fazer, quantas coisas a gente foi obrigada a aceitar por conta daquela imposição do homem, dos pais, e não podia falar. E às vezes isso aqui fica travado. A garganta é um dos meus... Eu diria que foi uma das coisas que mais me deu trabalho. E se falar, estar aqui, assim, eu ia começar a fazer assim, só de começar de novo, porque eu tinha parado, vocês verem dos últimos aí, eu não sei quanto tempo faz, mas só de quando eu penso assim, não, eu vou voltar a fazer, parece que já, eu sinto aqui na garganta, parece que trava, me traz uma tensão aqui, é a parte que eu realmente mais sinto. Mas quantas memórias tem? Assim, isso não é só eu não tô falando que é só coisa externa, é nossa mesmo, quantas memórias nós já temos, quantos traumas a gente já tem, quanta resistência e medo a gente tem mesmo de estar fazendo as coisas pelo julgamento dos outros. Então, não deixa de fazer. Às vezes as coisas estão travando, não se sente sozinho, pede mesmo uma orientação espiritual, chama eles que eles vêm, se protege, porque esses assuntos que eu falei aqui são assuntos mais pra frente, sobre implantes, cordão de prata, registros acásticos, mas eles estão, a nossa nuca tem uma importância grande nisso. Então, se abençoa, se movimenta, coloca pra fora, tá? A outra coisa que eu vi também, que eu acho importante sobre o chakra da garganta, que ele também fala sobre a desintoxicação do corpo. Então aí entra coisas que eu também falo muito tempo. Muita água. Aqui no caso não tem alimento de cor azul, como nos outros chakras que eu estava falando. Mas então assim, ó, muita água pra gente poder tomar. As meditações aqui, porque aqui já começa a falar dos chakras superiores, então vai começando a nossa conexão com o espiritual, vai subindo a energia, né? Então assim, começa muita água, a meditação, você já começa a se dedicar mais. E realmente procurar sempre os alimentos que têm essa ação de desintoxicação. Aí às vezes vem sempre algum engraçadinho e fala, o que uma pessoa gordinha vai falar sobre detox, alguma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você fazer, você não precisa ser magro para poder fazer, você precisa simplesmente escolher melhor as coisas que você está comendo. Então, menos fritura, menos farinha branca, menos açúcar, menos produtos com, eu falo assim, data de validade, coisas que tem, assim, é aquilo de sempre, volta porque é mais natural. Às vezes, assim, eu tô numa busca, eu ainda como carne de todas elas, ainda como, mas assim, eu estou tentando meu processo de desmame, já parei com
parei assim, não. Eu consegui diminuir drasticamente do que eu comia. E nessa época que as coisas estão tão caras, até que foi bom, o custo-benefício. A longo prazo também é bom, mas eu já estou conseguindo tirar algumas coisas, já não faço todas as refeições com carne. Uma vantagem pra mim é que eu sempre gostei muito de legumes. Como arroz ainda, como pão, tem coisas que eu tô falando assim, vai tirando, mas só que vai incluindo coisas que são nutritivas. Muitas folhas verdes, assim, gente, para o nosso organismo ficar bom. Então, assim, coisas que tem vitamina C, acerola, água com limão, o limão sem, tirando o açúcar aí, chupar laranja, brócolis, couve-flor, almeirão, couve, são coisas que tem vitamina, tem bastante nutriente. Então, comer comidas mais saudáveis, isso não tem nada, e também não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com emagrecimento, é só por ser mais saudável. Quando a gente começa a comer mais nutriente, aquela sensação de fome vai diminuindo, no sentido de que o nosso corpo fica mais nutrido, para de ficar pedindo tanta coisa, que a gente dá bobeira para ele, em vez de tomar água e em vez de se alimentar de forma mais saudável. Então, sempre pensar um pouco mais nessa questão da alimentação desintoxicante, tirar um pouco de coisas químicas que a gente começa a ingerir bastante, tá? Uma outra coisa eu falo, essa eu acho que é super válido. Grita, chora, fala, deixa essas emoções, coloca pra fora. Às vezes, assim, vocês ouvem bairro, eu moro numa rua comum. Então, às vezes, você começar a gritar aqui, as vizinhas louca, né? Então, eu falo assim, às vezes eu falo assim, grita, não tem aquele negócio do gritar baixo, né? Coloca um travesseiro na boca, grita, pega um travesseiro, vai no quarto, a hora que não tiver ninguém, fecha lá dentro e coloca pra fora. Mas assim, você sabe aquele, às vezes o grito que vem da alma, um choro que tá guardado aí, alguma coisa que tá te angustiando, coloca pra fora. Se você tiver alguém com quem pode falar, algum amigo, uma pessoa de confiança, coloca pra fora. Se não tem, fala pra Deus mesmo, fala pra sua divindade, pra quem você acredita, mas coloca pra fora, escreve, vai pra fora de casa e queima isso depois, mas assim, sabe, gente, tira essas emoções, coloca pra fora, porque isso tudo fica aqui, fica aquela sensação pra gente tá engolindo o sapo, né, que assim, a coisa tá descendo quadrada e a gente tá só deixando e a gente não faz nada, e às vezes tem situações que eu falo que momentaneamente pra gente não pode fazer nada, mas já fazendo, se liberando isso de nós, coloca pra fora e vai resolvendo as coisas com o tempo. Eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer, né? Entre o que a gente tem como certo e a execução, tem um caminho aqui que cada um tem que percorrer no seu tempo, da maneira que você acha certo, mas vá fazendo, não fica guardando tudo isso pra gente, não. Então é isso. E uma das outras coisas que aqui também tem outras maneiras de ajudar, além dessas, assim, para quem eu não acompanho muito pedras assim, cristais, mas para quem gosta de pedras, procurar as pedras azuis aí que eu até marquei aqui, ó, tem ágata azul, turmalina azul. É nesse sentido, dessas pedras que tem cor azul. Eu não me ligo muito, mas tem bastante pessoas que gostam de pedra. Então procurar essas que são da cor azul. Água solarizada eu acho uma coisa legal. Que é? Colocar a garrafa com água de vidro, sempre de vidro, no sol da cor azul. Ou então uma branca, que eu vejo muita gente também usando quando você quer fazer para trabalhar um chakra específico. Papel celofane. Embrulha o vidro com a cor do chakra, então no caso aqui esse chakra é azul claro, e embrulha um celofane azul claro em volta da garrafa de vidro transparente, que ela vai estar pegando a energia do sol com essa cor também, e você pode tomar. É muito bom também para ajudar os nossos chakras. E para quem tem pessoas que tem esses problemas respiratórios, sinusite, às vezes problemas de tireoide, uma das coisas que vai ajudar bastante é começar a se expressar melhor. Alguém tá falando para não procurar o médico? Claro que procura o médico, claro que faz o tratamento que você precisa, que está sendo aconselhado a fazer, mas tenho certeza que quando você colocar essas emoções para fora, começar a se expressar mais, fazer coisas que te deixam mais em harmonia, te deixam mais feliz, também vai ajudar você a se colocar melhor na vida e encontrar um caminho mais positivo, e aos poucos essas coisas vão passando, gente. Eu sempre falo, às vezes algumas pessoas falam assim, se eu fazer isso vai me curar da alergia. Não, eu conheço pessoas que já estão na caminhada, que já estão buscando autoconhecimento, que tem problema de saúde, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar procurando espiritualidade e coisa e ter alguma coisa. Eu conheço pessoas que têm problema de saúde durante muito tempo
E estão buscando, porque a nossa cabeça é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe de onde que vem as coisas. Como eu falei, às vezes, uma informação de criança, uma criança que riu de você lá quando você estava na primeira série, 6 anos e meio, às vezes você lembra, mas às vezes você não lembra, mas está arquivado aqui dentro, e isso ressoa em outras coisas. Então, assim, é um trabalho constante de busca e não desistir, porque às vezes não é fórmula mágica. Fala assim, tudo tem um tempo na natureza, tudo tem ciclo, né? Uma semente para virar uma árvore, produzir frutos, ela demora um tempo. Uma gestação tem o seu tempo. Uma formação escolar, de seja lá o que você estiver fazendo, tem um tempo. No trabalho você tem tempo, você tem experiência, você tem tempo para tirar férias, você tem tempo para receber os seus direitos, tudo tem um tempo. Então, a pessoa às vezes vem para esse lado aqui e quer fórmula mágica. Não é fórmula mágica, é de dedicação como em qualquer outra área. E tudo que você coloca foco, você tende a atrair mais para sua vida. Então, vem mais do mesmo, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, gente, é o chakra da garganta, chakra laríngeo, que eu tinha para passar de informação por hoje. É só, deixa aí seu comentário, se não se inscreveu no canal, se inscreve e deixe suas observações aí para completar o que eu falei. Lógico, eu acho que acredito em muitas outras coisas, mas foi isso que eu preparei para vir hoje, mas fiquem à vontade. E pesquisem, não fiquem só no que eu falo, não. A internet, eu sempre vou falar que você pode fazer um bolinho de chocolate, como pode construir uma coisa destrutiva, uma bomba. Então eu falo assim, depende do que o que eu acabei de falar assim, foco. Então, tá interessado sobre o assunto, vai pesquisar, tem N pessoas maravilhosas falando sobre esses conteúdos na internet. Então, beijo no coração, até a próxima.